Pronto, fique então gravado aquilo que está a ver e a nossa conversação. Ok, obrigado. Depois, Pronto, efetivamente eu vou ter outra aula logo à tarde. Vai ser a última aula antes da frequência. A frequência é na terça-feira de tarde também, às 2h30, salvo erro. Pronto, eu tive 10,25 na primeira frequência, que não foi muito mal, atendendo aos resultados dos meus colegas que vão às aulas todas e tiveram piores notas, notas muito más. Houve notas muito más. Portanto, o nível de exigência, apesar da matéria ser fácil, o nível de exigência depois na correção da prova ainda é algum. Porque os meus colegas foram, e eles não fazem mais nada da vida, quer dizer, são estudantes profissionais, coisa que eu não sou. exato. E pronto, e eles, o resultado das notas, chumbou a maior parte, mais de metade da turma chumbou. E chumbou com notas baixas, 4 5 3 4 5. Pronto, foi assim um bocado, fiquei um bocado surpreendido. Pronto, eu tive 10,25. Significa que agora precisava ter um 9 pelo menos, pronto, para fazer a cadeira, porque só me falta esta cadeira para acabar o curso. Ok, compreendo. Portanto, vendo as coisas deste ponto de vista, falta-me meia cadeira, né? Porque na primeira frequência já me safei, falta-me safar agora nesta. Daquilo que o professor falou na aula, que eu fui à aula ontem, antes de ontem, aliás, daquilo que o professor falou foi: façam a frequência do ano passado, que é esta que abriu precisamente neste Sim, momento, façam a frequência exaustivamente. Portanto, ele deu a entender que a frequência que vai fazer vai ser igual, só que com outras, né, com outros dados, mas vai ser a mesma estrutura e tudo o mesmo estilo. Já no exame, eu fui ao exame de época especial no ano passado para tentar a sorte. E no exame da época especial também foi exatamente isso. ok. Bom, então deixe-me só ver aqui uma coisa. Portanto, aqui nas distribuições de probabilidade, aquilo que souber, passamos à frente. Eh, Aham. Portanto, isto aqui portanto, é a matéria passada, portanto, tem os valores de x e distribuição relativa. Sim, essa é a parte mais fácil, digamos assim, né? Exato. Da teoria, Depois aqui o dos números, histograma. a teoria frequencista de probabilidade, né? Exato. Depois aqui então começa então, com uma distribuição chamada distribuição de Bernoulli. Portanto, ela só, portanto, é uma variável portanto, binária. Portanto, assume os valores 0 e 1 e portanto, são quais as probabilidades. Usualmente portanto, dizemos então que 1 é o caso de sucesso e 0 insucesso. Isto aqui é um exercício, não é? Para estava a ver onde tinha aparecido. É, é, é Uh, aquela folha de exercícios que lhe enviei, é um sim, bloquinho de exercícios. Todos os exercícios que aparecem aí nos slides são relativos a essa, folhas de exercícios, exatamente. exato. São Ok. relativos a esse PDF. Portanto, aqui é o Portanto, 47, só para ver aqui o seguimento disto. Portanto, exatamente, o 47. Se 47. for agora aí ao 47, está aí o exercício, exatamente. Sim, ok. Depois aparece. Depois então fala aqui na média. Na média da Pois eu variável aí não tenho x. dificuldades, porque isso é muito próximo à matéria anterior Ok. Vamos e, passar então à e frente. podemos avançar, que aí não me confere dificuldades e também é uma coisa que eu posso reler e estudar sozinho. Exato. Eh, Depois tem a lei dos grandes números. Depois tem aqui o conceito de variáveis aleatórias independentes.
Depois então começa por falar então. Portanto, aqui das distribuições que nós designamos distribuições discretas, só deu, por aquilo que reparei, por aquilo que vi até agora, é só a distribuição de Bernoulli, certo? Julgo que sim. Pronto. Depois havia aqui um exemplo, mas que não tinha que ver necessariamente com essa mesma distribuição. Depois então fala nas contínuas. Portanto, aqui nas variáveis contínuas, nós assumimos sempre, portanto, que os exemplos de variáveis contínuas, portanto, é o tempo, a quantidade de água e, portanto, se quisermos então a probabilidade, mas isto será por definição, a probabilidade do x ser igual a um x específico, portanto, a um valor qualquer daqui, portanto, é zero. E, portanto, só faz sentido então calcular então probabilidades no intervalo de valores. Como está aqui. Portanto, aqui a probabilidade do x pertencer a este intervalo. E, portanto, será aquilo que está aqui. Portanto, isto é o integral de a a b de f de x. E portanto, esta, portanto, é uma função. Aqui designamos nas variáveis aleatórias contínuas a curva por função densidade de probabilidade. E para calcular então a probabilidade do x estar entre A e B, terá que ver então com esta área que está aqui. Portanto, vai ser a área, portanto, acima do eixo do x e abaixo da curva. Portanto, então aqui, como nós podemos ver, e portanto, como já sabemos, portanto, da parte anterior, a probabilidade, portanto, do x pertencer de menos infinito até mais infinito, portanto, vai ser 1. Daí que esta distribuição, como podemos ver, ela é simétrica face ou aparentemente simétrica. Portanto, face aqui aqui aparentemente à média. E, portanto, a probabilidade então do x ser maior que 1010 será, portanto, esta área aqui. Portanto, como esta área aqui, portanto, é menor que esta toda aqui, e, portanto, vamos assumir então que se ela for simétrica, portanto, esta área daqui até aqui ao meio será 0.5, e, portanto, esta área que está aqui, portanto, é menor que 0.5. Portanto, será portanto, em torno de 0,25. Portanto, poderá ser 0,20, 0,35. E pronto, depois é só fazer os cálculos. Depois tem aqui o cálculo então, de outras probabilidades. Depois, tal como foi feito o cálculo para a média e para a variância, portanto, para a forma discreta, depois tem aqui para a forma contínua. Não sei se está habituado, portanto, isto são símbolos integrais. Mas também tem que ver. Isto depois depende dos exercícios. Deixa-me só ver aqui se calculam depois que tipo de cálculos é que costumam fazer. Portanto, isto é a parte discreta. Depois aqui é a parte contínua. Ok. Está aqui. Depois, então, o principal, então, repare que isto aqui são só fórmulas, não é? Portanto, eu falei aqui, portanto, os símbolos integrais, mas depois, quando temos, então, distribuições concretas, como aquela que vamos analisar, então, agora, como é o caso do modelo normal, bom, fazendo os cálculos, depois chegamos a uma fórmula em que não precisamos de integrais. Portanto, não precisamos estar a recorrer a matemáticas para calcular aquilo. Bom, depois tem então aqui o exemplo aqui do peso. Cá está, variáveis contínuas. E se retirar então um grande número de dados, de pacotes de açúcar, depois irá ver então que à partida os pacotes de açúcar, portanto, quanto maior for o número de pacotes de açúcar, mais estes gráficos
estes gráficos de barra são os histogramas, portanto vão-se aproximando desta curva, que é a curva, portanto, normal. Bom, e por isso falo então aqui na função densidade da normal, portanto, que é dada então por esta expressão. Esta expressão então nós temos aqui o x, temos o μ é a média, e temos o sigma então o desvio padrão. A designação que vocês costumam tomar, portanto, para designar então que uma variável segue uma distribuição normal, portanto é assim. Portanto, isto significa então que x segue uma distribuição normal de parâmetros μ, sigma. μ é a média da variável x e sigma também será então o desvio padrão da variável. E portanto depois tenho aqui, portanto isto depois já são das matérias passadas. Repara aqui que comparando este gráfico com este, vemos que as médias são iguais e portanto a única diferença está no desvio padrão. E portanto esta curva que está aqui, ela é menos achatada, portanto, que esta, como é óbvio. Depois comparado. Bom, e depois daqui tem estas duas. Vemos aqui que a variabilidade, repare que quanto mais achatada for a curva, portanto, maior é a distribuição dos valores em torno da média. E, portanto, maior é a sua dispersão. Enquanto que aqui não. Aqui, portanto, os valores estão muito concentrados em torno da média. A média aqui é 0. Depois, temos um caso particular da distribuição normal, e à qual nós designamos então que x, nós dizemos que x então possui uma distribuição normal standard, ou reduzida, ou centrada, ou padronizada também, quando verifica esta condição. Portanto, aqui quando o x segue uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão igual à variância igual a 1. E então, nesse caso, a distribuição será assim. Isso significa então que a média então vai ser aqui 0 e ela, bom, depois vai ter esta forma. Bom, isto é importante fazer os desenhos, que é para depois fazer estes desenhos aqui, que é para depois fazer os cálculos. E portanto, quando nós queremos então a probabilidade da variável aleatória ser menor que um valor específico, ao qual podemos chamar então este z minúsculo, como já sabemos, como vimos há bocadinho, portanto tem a ver com a área, e portanto vai de menos infinito até a este z. E, portanto é esta área que está aqui. Portanto este z pode assumir qualquer valor. Portanto será, como diz ali, a área à esquerda de z. Sabemos que, como esta função portanto, a curva, portanto, é simétrica relativamente então a um eixo, que nós vamos designar z igual a 0, portanto, ela é simétrica relativamente à sua média, então, a probabilidade do z ser inferior a menos z é exatamente igual à probabilidade do z ser maior que este z. E, portanto, a probabilidade do z ser menor que 0 é 0,5. Como é simétrica, também para z maior que 0, também vai ser 0,5. Depois, quando temos números negativos, portanto, a probabilidade do z ser maior que menos 0,5 será então a área, portanto temos aqui o menos 0,5, vamos supor que está, não sei se está aqui em baixo, não.
Portanto, vamos supor então que o Z é negativo. Portanto, se for maior então que 0,5, portanto será esta área toda aqui. Como é um valor negativo, então podemos dizer que é a probabilidade total, portanto toda, portanto vai ser 1, menos a probabilidade do Z ser menor que este valor que está aqui, ser menor que menos Z. Mas essa probabilidade, portanto, de Z ser inferior a menos 0,5 é precisamente a probabilidade do Z ser maior que 0,5. E se formos aqui, eu não sei como é que vocês fazem os exercícios, vocês recorrem às tabelas, certo? Sim, sim. Pronto. E portanto, depois há tabelas para todos os gostos. Pronto, vocês utilizam supostamente somente esta tabela. Como nós podemos ver aqui, esta tabela só tem valores positivos do Z. E daí que, portanto, a probabilidade então do Z ser maior que menos 0,5, fazemos então o gráfico. Eu só vou fazer aqui, porque ali não está. Portanto, só um segundo. Se tiver alguma dúvida, interrompa. Portanto, isto basta só fazer assim. Portanto, faz-se uma curva. Isto não precisa ficar perfeito. Depois, identificamos, vou pôr aqui este eixo. Portanto, este é o eixo dos Z's. Portanto, estamos a assumir que estamos perante uma normal 0,1 e queremos então calcular a probabilidade do Z ser menos de 0,5. Identificamos então o menos 0,5, aqui há alguns. E portanto a área vai ser então a probabilidade. Então o que eles querem corresponde então a esta área que está aqui. Portanto, como vimos há pouco, como é um valor portanto, negativo, então procuramos então o simétrico de menos 0,5 e portanto andamos assim para a direita, que é o 0,5 e a sua correspondente área. E portanto vemos que isto também é igual à probabilidade do Z ser maior que 0,5. Ora, como a tabela nos dá só para valores assim deste género, portanto a tabela só nos fornece probabilidades do Z ser menor ou igual que isto, nós sabemos pela probabilidade do complementar, ou simplesmente vendo no gráfico, que a área, portanto, que está aqui para a frente é precisamente a área, portanto, do gráfico todo, menos a probabilidade, então, de, portanto, esta que está aqui. E, portanto, então fica 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5. Como já vimos há pouco, o igual, portanto, é só, neste caso, um preciosismo. Okay? Porque não tem qualquer relevância, porque, como dissemos há pouco, a probabilidade num determinado ponto, portanto, é zero. Porque lá está, porque tem a ver com a área, não é? Portanto, se nós quisermos calcular a probabilidade, portanto, aqui neste ponto, isto correspondia simplesmente portanto, a este risco que está aqui. Ora, este risco, portanto, não tem área e, portanto, seria zero. E, portanto, mas de qualquer das maneiras colocamos aqui o igual. Depois, então, íamos então à tabela e pronto, e depois vemos pela tabela que isto dá, portanto, 0,5, portanto, isto dá qualquer coisa, portanto, deixe-me só ver aqui. Portanto, vamos aqui, 0,5,0, portanto, é 0,50, portanto, que é 0,6915. Então, ficava 1 menos 0,6915, portanto, dá depois cerca de 30%. Veja se tem alguma dúvida, senão vou passar à frente. Se souber esta parte, eu passo à frente. Ok, dá para ver só os cálculos que tinha ali na folha quadriculada outra vez? Sim, isto depois é enviado. Este quadro depois é enviado para si. Ok, sim, mas é só para eu ver se eu percebi. Porque há duas maneiras de fazer isto, né? Pelo que eu estou a ver.
pelo que eu estou a ver ali na resolução no slide. Sim, nos slides, portanto, eles disseram, isto é só basicamente ver aquilo que está no gráfico. Mas eu coloquei, portanto, eu como disse, portanto, como aqui está um valor negativo, interessa-nos, portanto, é colocar valores positivos, porque a tabela só nos dá valores positivos. Agora, é óbvio que a probabilidade de o Z, portanto, como a distribuição é simétrica, portanto, a probabilidade então de Z ser menor que menos 0,5, portanto, que é esta área que está aqui, Porque, é igual a ok, esta. porque o que o exercício pergunta é ahm, calcular a área da região compreendida à direita de Z igual a menos 0,5. Portanto, à direita de Z Ah, igual a menos 0,5. portanto, à direita, então deixa-me só ver. Isso é a resolução, mas o Ah, sim, exercício diz. espera. Sim, eu enganei-me aqui. Sim. Não, espera lá. Sim, aqui eu estava a fazer outra coisa. Isso Eh, é à esquerda. sim, sim, sim. Aqui eu estou a calcular à esquerda, sim. Tem razão, sim. Aqui eu por acaso coloquei o menor. eh, À direita, né? E depois, se é à direita, se é para calcular à direita de menos 0,5, vamos ter que usar qual tabela? A tabela, portanto, é só uma. Há duas, há a página 3 e a página 4. Não é? Pronto, essa é a quatro e Tem essa é duas. a Então, 3. deixe-me ver. Pois é. Por isso é que eu disse que havia tabelas para todos os gostos. Bom, então pode utilizar. Portanto, diz aqui em cima. Repare que aqui em cima não diz nada, mas tem aqui a indicação de que. Portanto, aqui na página 3 é a probabilidade do Z ser menor que um valor negativo. Menor ou igual, não é? E portanto, quando tem então valores negativos e quer saber então a probabilidade do Z ser inferior a esse mesmo valor negativo, então basta ir aqui e portanto naquele caso é menos 0,5. Então vamos aqui nesta linha e cá está, menos 0,5. A probabilidade associada portanto, vai ser esta. Pois dá para fazer das duas maneiras. Exato, exato. Por isso é que tem ali o ou, porque se fizermos da outra maneira, fizermos com o acontecimento contrário, não é? Um menos P de Z menor que menos 0,5, Exato, exato. fazemos Import... assim, Exato, pelo acontecimento contrário. Se quisermos calcular diretamente o que está à direita de menos 0,5, usamos a outra tabela, não é? exato, exato. E Z, portanto, P de Z menor que 0,5. E dava direto logo o número. É isso? Exatamente. Portanto, Na só temos linha então que D. ficar, portanto, nesta forma, que é o Z ser menor ou igual a qualquer coisa. Se for negativo, vamos à página 3. Se for positivo, vamos à página 4. Pois. E Aqui, depois na linha seguinte pergunta, à esquerda de Z, Z igual a 0,5. À esquerda de Z igual a 0,5. Portanto, aí neste caso também seria o da página 4, não é? exato. Ok. De qualquer das maneiras, portanto, eu utilizei. ehm, eu, podemos só utilizar uma delas, ok? E portanto, aqui é sabendo que portanto, a função é simétrica, então eu fiz assim desta maneira. Isto é porque a maior parte portanto, a maior parte dos autores dos livros utiliza só uma única tabela. Depois há autores que utilizam duas tabelas, há outros que depois também utilizam três, depende. O 3 se for o 3 portanto, é no caso do Z estar compreendido entre dois valores. É só isso. Mas em Portugal, de um modo geral, portanto, utilizamos só uma tabela. Depois a linha E depois é a mesma coisa, depois o F é a mesma coisa,
Ok? Sim, Depois. aí podemos avançar, que eu depois disso consigo estudar sozinho, isso Ok, ótimo. não é complicado. Este aqui, portanto, consegue fazer o G. Sim, sim, esta parte da matéria podemos avançar assim, Ok. do Eh, modelo normal. ok. Depois aqui, só então, falando aqui que se x então segue uma distribuição normal, nós podemos padronizar a variável. Padronizar a variável, portanto, significa então retiramos a sua média e dividimos pelo desvio padrão. E nesse caso, Uhum. então, dizemos então que este quociente então, que está aqui é igual a uma nova variável z, que é aquela que nós vimos há pouco, que é então aquela que segue uma distribuição normal 0,1. Então, se nós quisermos então calcular uma probabilidade, portanto, se x segue uma distribuição normal, μ, sigmas quaisquer, que não seja 0 e 1, como parâmetros, então podemos sempre fazer assim desta forma. Portanto, é retirar ambos os membros do μ e depois dividir então por sigma. E esta parte, então, como eu disse há pouco, chamamos então z, e depois esta parte aqui dá um valor específico. E depois é só ir à tabela. Outra coisa também, portanto, é que sabe-se que a probabilidade então do z estar, do z não, do x, também podia ser z, mas do x estar compreendido entre estes dois valores, portanto, se quisermos saber a probabilidade então da variável aleatória estar compreendida entre o μ menos o sigma e μ mais o sigma, é de cerca de 68%. Depois aqui é μ menos 2 desvios padrões, μ mais desvios padrões é 95%. Bom, Sim, e assim sim, pronto, sucessivamente. eu esta parte não tenho dificuldades. Ok, vou Acho que passar podemos então aqui avançar para para a parte do modelo binomial. binomial. Ok. Modelo binomial, portanto está aqui. O modelo binomial, portanto, é uma generalização do modelo daquele que vimos há pouco, que é da distribuição de Bernoulli. E, portanto, na distribuição de Bernoulli nós fazemos a experiência uma única vez e dizemos se temos estamos perante um caso de sucesso ou insucesso. Portanto, ou seja, se for o caso de sucesso, como vimos há pouco, a probabilidade é 1. Caso contrário, a probabilidade é. Desculpa, a probabilidade é 1, não. A probabilidade é P. Portanto, caso contrário, utilizando a regra do complementar, e portanto é 1 menos P. Costumamos até, por vezes até designar porquê. Se repetirmos, como diz aqui, a experiência, então N vezes, nas mesmas condições, então, e se quisermos então K sucessos, então temos então aquilo que nós designamos então por uma distribuição binomial. E dizemos então que X segue uma distribuição binomial destes parâmetros, em que o N é o número então de vezes que repetimos a experiência e o P é a mesma que o anterior, portanto é a probabilidade de sucesso numa só experiência. Isto depois é o exercício número 56. Portanto, aqui significa então que o N é igual a 10, fizemos a experiência 10 vezes e que, por exemplo, atirar a moeda ao ar, sair cara ou coroa, de uma moeda não viciada, a probabilidade é o meio. Então, se nós atirarmos a moeda 10 vezes ao ar, sabendo que os resultados é cara ou coroa, portanto estamos perante então, uma distribuição binomial com estes parâmetros. Portanto, isto é o exercício número 56. Depois aqui no seguinte, aqui no B, diz assim, portanto isto aqui diz aqui, indique quais as seguintes experiências aleatórias são, ou em condições o são, experiências binomiais, em caso afirmativo indique os valores de N e de P. E aqui no B diz assim, observa-se o número de vezes que ocorre a face 6 em 20 lançamentos de um dado equilibrado. Ora, cá está, aqui é novamente
a repetição de uma experiência de Bernoulli, em que queremos ver o número de vezes em que ocorre a fase 6, como está ali escrito. Ora, ocorrer a fase 6 é precisamente o acontecimento de sucesso. Então, a probabilidade que está associada à saída do 6 é 1/6. No caso contrário, portanto, é sair 1, 2, 3, 4, 5 e quaisquer um desses acontecimentos, que é um só, digamos assim, tem a probabilidade então de 5/6. E portanto a probabilidade então, portanto aqui portanto trata-se então de uma variável, podemos designá-la por x, que segue uma distribuição então binomial de parâmetros 20, porque fazemos 20 lançamentos, e o P igual a 1/6. Na extração de... Certo? Na extração de 5 cartas escolhidas ao acaso de um baralho de 52 cartas, estamos interessados no número de cartas de um naipe de paus que ocorresse nessas 5 cartas. Estamos interessados no número de cartas do naipe de paus que ocorre nessas 5 cartas. Bom, novamente a mesma coisa. Portanto, estamos a fazer a experiência 5 vezes. Então, o N vai ser, então, trata-se então de uma distribuição binomial, em que x é o número de cartas que sejam do naipe de paus, e, portanto, o N vai ser igual a 5, e o K vai ser, então, portanto, vai ser, então, 52 a dividir por 4, e vai ser então a probabilidade então será então 1 sobre 13. Desculpe, 13 sobre não, é a probabilidade de sucesso, não é? Portanto é sair, portanto, numa experiência o naipe de paus, portanto será 13 sobre 52. E portanto o N, portanto, é 5 e o P é então 13 sobre 52. Aqui diz que não é uma experiência... espera lá. Sim, está tudo certo. Estava aqui a ver o D. Bom, depois aqui, obviamente depois é um quarto, não é? 13 sobre 52, portanto é um quarto. Bom, depois o D não é uma experiência aleatória, porque estamos sempre a admitir, isto não estava aqui escrito aqui em cima, estamos sempre a admitir que a repetição desta experiência portanto, é sempre nas mesmas condições. Isso significa então que os acontecimentos são independentes. Caso contrário, não o são. Por exemplo, nesta mesma experiência que estávamos a falar de retirar as cartas, se for com reposição, nós estamos a admitir que é com reposição as cartas. E por isso trata-se de uma experiência binomial. No entanto, se não houver reposição, então não se trata de uma binomial. É como aqui o D, não é? Portanto, aqui há alunos que são selecionados e, portanto, é como este caso das cartas. Portanto, se já foi selecionado, portanto, já conta. Portanto, não se vai pôr ele outra vez. Veja se posso passar à frente ou se tem alguma dúvida aqui. Não, podemos avançar, que estas coisas são mais até teóricas do que práticas. Ok, depois então tem aqui então que a distribuição então binomial então consegue verificar então que é dada então por esta expressão, a probabilidade do x ser igual a k sucessos. E depois consegue então calcular a média e a variância. Isto depois supostamente está no seu formulário, portanto é só memorizar
isto que está aqui, ou consultar o formulário. Bom, isto é a aproximação normal para uma distribuição binomial, isto não tem nada que, isto é o que está aqui no gráfico, portanto à medida que o n vai sendo maior e o p vai sendo para determinados valores, significa então que ela vai se aproximar. Bom, aqui o zoom, ele está aqui a terminar aqui, eu tenho aqui o zoom para 40 minutos, eu já lhe envio então um novo link por WhatsApp e por e-mail, é só aguardar um minuto. Está bem. Se clicarmos no mesmo, ele funciona. Não precisa de criar outro, mas tudo bem, pode criar outro. Não, ele diz-me que depois eu teria que aguardar. Portanto, eu lhe envio um outro link. Ok, tudo bem. Ok, até já então. Com licença. Obrigado. Ok, então vamos aqui, sign out. Ok, João. Portanto, já me consegue ouvir novamente, certo? Certo? Sim. Se souber, portanto, estas partes aqui, passo então à frente. E está a ver então o ecrã. Nós estávamos a dizer então, isto se trata, portanto, da aproximação da normal para uma distribuição binomial. Quando ela, como diz aqui, esta aproximação é de boa qualidade, quando se verificam estas duas condições. Bom, depois tem aqui. Depois depende, isto depende do tipo de exercícios em que vai fazer aquilo. Bom, depois aqui é o exercício número. Depois aqui é um exercício. Não sei se quer ver exercícios que estão aqui ou passar à frente. Bom, isto depois entretanto termina, né? Veja lá. Vamos passar ao capítulo 5 então. Ok, então deixa-me ver. Capítulo 5. Bom, aqui esta parte então fala então em intervalos de confiança para proporções e médias. Esta, portanto, é uma parte que tem que ver com a inferência estatística e que desconhecemos então a média de uma variável da população, ao contrário de há bocadinho, que nós sabíamos com exatidão a média e o desvio padrão, ou mesmo a proporção, portanto no caso que acabámos de ver, a proporção de sucessos, que era
quer na distribuição de Bernoulli, quer na distribuição binomial, sabíamos o P, mas muitas vezes não sabemos o P. Portanto, naqueles casos que nós vimos que era a probabilidade de ser cara ou coroa ou sair um naipe de paus, portanto, o P era conhecido. E, portanto, aqui pretendemos fazer então inferência para as proporções P e média μ. Nós vamos admitir então que P é a verdadeira proporção de indivíduos portadores de determinada doença, portanto é uma determinada característica, e pretendemos então estimar o P. Ora, podemos avançar como estimativa este chamado P-chapéu, que é igual ao número X, portanto será o número de sucessos, a dividir então por N. Portanto, que vai ser a proporção de indivíduos na amostra que, neste caso aqui, que são portadores, portanto, da doença. Portanto, se nós tivermos 100 indivíduos, recolhemos uma amostra aleatória de 100 indivíduos, e se 10 forem portadores da doença, então o X grande passa a ser então igual a 10, e ficamos então com 10 sobre 100, 10%. Então é uma estimativa. No entanto, se tirarmos uma outra amostra, também de 100, depois supostamente vamos ter depois também outra quantidade de pessoas portadoras de doença. E portanto deve ser 10%, pode ser 20, pode ser 11, pode ser 0,10 e assim sucessivamente. Mas que, à medida que a amostra se vai tornando tão grande quanto possível, então a estimativa tende a aproximar-se do verdadeiro valor do parâmetro desconhecido, que é P. No entanto, a lei dos grandes números não nos diz nada sobre a qualidade da aproximação anterior, que é esta que está aqui. Bom, depois diz então que se soubéssemos dizer com grande probabilidade, isto é, para quase todas as amostras, se tem isto, onde o sigma pudesse ser calculado a partir da amostra. Portanto, isto significaria então que estaríamos a enquadrar a estimativa do P. Mas nem sempre, obviamente que aqui não sabemos nem o P nem o sigma. Até porque, como vimos há pouco, na distribuição binomial, se relembrar, o sigma, o cálculo era N vezes o P vezes 1 menos o P. E, portanto, o próprio sigma pode depender do P. Mas, como diz aqui, se soubéssemos dizer que com grande probabilidade isto era verdade, então isolaríamos então. Bom, se isto fosse verdade, então isto também seria verdade. E então teríamos então uma estimativa então para o P. E esta é uma estimativa então intervalar, a qual designamos então por um intervalo de confiança para P. Então aqui nós estamos a dizer então que o P vai estar entre estes dois valores. Vai estar então vai ser a estimativa menos o sigma e depois a estimativa mais o sigma. Portanto, isto com base nos valores amostrais. E então depois basicamente fixamos então que este é o intervalo de confiança então para P. Então, como está aqui a dizer então, para construir um intervalo de confiança para P, precisamos assim de informação sobre os valores que P toma para diferentes amostras e a probabilidade com que os toma. O π-chapéu funciona como uma variável aleatória, a cada amostra associa um valor numérico. Portanto, é exatamente, portanto, é como eu disse há pouco. Portanto, se à medida que vai retirando, portanto, naquele caso, portanto, eu disse que se tivéssemos, portanto, recolhêssemos uma amostra com 100 indivíduos, se 10 tivessem a doença, então o P seria 10 sobre 100. Depois recolhi outra amostra também de 100, e pronto, e assim sucessivamente ia ficando então com diversas estimativas.
E daí então que o próprio P chapéu, que é assim que vamos designar, ou P, isto é chapéu, sim, é o P com acento circunflexo, o P chapéu, portanto, portanto, também é uma função, portanto, da amostra. Portanto, depende dos valores amostrais, depende do N e logicamente, portanto, daquele X grande. E, portanto, vai ser então, como diz aqui, vai ser uma variável aleatória. Portanto, nós não sabemos qual o valor que vai-se assumindo. E, portanto, o próprio P-chapéu, ele então vai ter uma distribuição então amostral. Ok. Porquê? Porque Eu é se uma calhar variável propunha. aleatória. Diga? Uhum. Eu se calhar propunha que a gente, se pudéssemos resolver, Os se exercícios. pudéssemos resolver, se calhar a frequência do ano passado, se calhar isso seria mais útil, é Ok, mais útil para mim, ok, sim. porque a prova que eu vou enfrentar vai ser exatamente igual, só que com outros números. Ok. Se calhar, Qual é que então o exercício que pretende analisar? os que pudermos, a começar do início. Ok. Ele diz assim: em dada autarquia portuguesa existe um departamento de urbanismo, o qual, entre outras funções, realiza o licenciamento e a vistoria de obras. Pelas suas características intrínsecas, o processo de licenciamento de obras pode ser demorado e, no sentido de agilizar o funcionamento deste serviço, foi efetuado um estudo sobre os processos que foram submetidos e tratados no ano anterior, onde, entre outras variáveis, foram escolhidos. Bom, entre outras variáveis, foram recolhidos os tempos decorridos desde a entrada do processo do serviço até à emissão de um primeiro parecer. E depois tem aqui letras então muito pequeninas, deixe-me ver aqui. Comenta o gráfico de quantias normais relativo aos tempos mencionados. Portanto, isto é processos que foram submetidos e tratados no ano anterior. Aqui é os tempos decorridos desde a entrada do processo anterior até a emissão. Uh, Deixa-me só ver aqui uma coisa. Bom, relativamente aqui ao primeiro, diz assim: comenta o gráfico de quantias normais relativo aos tempos mencionados. Bom, isto é chamado, portanto, como deve saber, o, é o gráfico como está escrito aqui, portanto tem que ver com os gráficos quantis, e depois esta reta que está aqui, portanto é a reta portanto, que divide o quadrante ao meio. Portanto, nós vemos aqui que temos tempos que estão abaixo e que estão acima, certo? Portanto, isto aqui é o gráfico de quantis. Estes quantis que vocês vão utilizar, deixa-me só ver, portanto, aqui tem valores negativos, espera lá. Eu preciso saber se isto está normalizado ou não. Porque aqui, como aparecem valores negativos, sabe-me dizer alguma coisa acerca disto? A mim parece-me que se os pontos estão todos junto à reta, né? Portanto, é porque Sim, é uma boa eh, aproximação, sim.
repare que os pontos estarem junto à reta, portanto, significa que significa que podemos dizer que a distribuição dos pontos se aproxima de uma normal. Mas o que é que ia a dizer? Diga lá. Pessoas? Não sei. Quanto mais afastados for, significa que a distribuição, portanto, também que não é simétrica. Deixa-me só pensar um pouco. Não, fiquei aqui. Já vimos os exercícios, eu estou aqui com uma dúvida. Proponho de passarmos aqui para o seguinte, que diz assim: admitem que o tempo de resposta a todos os processos submetidos possui uma distribuição normal de média 140 e de um padrão 25. Indica a percentagem de tempos de resposta superiores a 125. O que é que podemos fazer? Isto nós vimos há pouco, não é? Sim. Sim, estou a ver. Sim, e então eu estava a perguntar o que é que podemos fazer então aqui para calcular então a percentagem de tempos de resposta superiores a 125 dias. Pois, não sei. Vou só copiar então esta parte aqui para aqui, para o quadro. Portanto, começamos então por identificar a nossa variável aleatória. Como é que caracteriza a variável aleatória? Portanto, será x, certo? E depois portanto, então que x é a variável que representa o tempo de espera. Tempo de espera em dias, certo? Sim? Veja lá se está de acordo. Sim, deve ser. Isto vimos há pouco, portanto, por isso é que isto tem a ver com a parte conceitual que estávamos a ver. E portanto, então dizemos então que x segue então uma distribuição normal, como está ali. Só um segundo. X segue então uma distribuição normal de parâmetros, então a média portanto é 140 e o desvio padrão é 25. E portanto, na linha, portanto, isto é a primeira, portanto, isto é esta parte aqui. Diz então que para indicar a percentagem de tempos, só um segundo aqui, indicar a percentagem de resposta superiores a 125 dias. Como é que então procedemos? Eu deixei de ouvir. Por um
então, consegue-me ouvir? Como é que Não estou a conseguir ouvir. Portanto, eu estava a perguntar, então, como é que nós vamos fazer a linha A? O que é que sugere aqui para darmos a resposta no A? Pois não sei. Então, portanto, como repare que a variável aleatória representa o tempo de dias. E, portanto, queremos saber, então, a probabilidade, que é a percentagem, de o tempo de espera ser superior a 125. E, portanto, pretendemos, então, calcular a probabilidade do x ser maior que 125. Certo? Certo. E agora, como é que calculamos, então, esta probabilidade? Pois não sei. Bom, mas isto tem que ver com a matéria, portanto, que vimos há pouco. Portanto, como esta distribuição, portanto, ela não é uma normal 0,1, portanto, não é padronizada, então, aquilo que fazemos é, nós vamos padronizar, então, a variável x. E como vimos há pouco, então, o que vamos fazer é calcular, então, fazer o seguinte cálculo. Portanto, vamos retirar a e vimos portanto, chamamos e depois o que está aqui menos 15 sobre 25. Em ouvir na internet. Eu vou desligar e ligar novamente, ok? Agora estou a ouvi-lo bem. Bom, e eu estava a dizer então, portanto, é só fazer este cálculo que está aqui, portanto, aqui dá menos 15 sobre 25. Menos 15 sobre 25, portanto, vai ser, portanto, menos 3 quintos. Menos 3 quintos, portanto, é menos 0,6. Depois também, como vimos há pouco, a tabela só nos fornece então as probabilidades do z ser inferior ou igual a um determinado valor e também, como disse há pouco, portanto, qual é que é o passo que fazemos a seguir? Porque já está quase tudo feito, não é? Sim? Sim. E, portanto, qual será então o passo que temos a fazer a seguir? Não sei. Foi como disse há pouco aqui. Repare, é como está. Onde é que isto está? Aqui. Portanto, através do complementar. Como estava lá nos slides, que até tinha dito há pouco. E, portanto, fica então a probabilidade de 1 menos a probabilidade então do z ser menor ou igual que menos 0,6. Certo? Uhum. E pronto, então depois vamos à tabela e vemos então o valor de menos 0,6. Portanto, está aqui. Menos 0, portanto isto é menos 0,6. Então vamos procurar aqui menos 0,6. Menos 0,60. Portanto vai ser 27,43. Ok? Veja se tem alguma dúvida, portanto, na linha A. Uhum. Ok. Não. Ok.
Depois, na linha B, diz assim: determina a probabilidade de uma amostra de tamanho de 18 recolhida ao caso na população em causa. Determina a probabilidade de uma amostra no máximo de um processo apresentar o tempo de espera inferior a 140. Como é que fazemos? Não sei. Bom, portanto, tem que ver com a matéria que vimos aqui há pouco, que é o modelo binomial. É que antes de analisarmos as provas, convém, portanto, saber estes conceitos, porque senão eu assim limito-me só a resolver a prova. Portanto, o mais aconselhável é ter. O mais aconselhável, portanto, embora me tenha dito que. Tenha dito que a prova será. Será a partir de, portanto, esta que está aqui, que só mudando os valores, não é? Foi como disse. Portanto, tem que ver com uma binomial e, portanto, o que nós fazemos aqui neste caso, nós vamos repetir então a experiência. Onde é que estava aqui a frequência? Portanto, nós vamos repetir então a experiência, fazemos a experiência uma vez e sabemos que a experiência, a probabilidade então de x ser maior que 125 é, bom, é portanto, o valor que está aqui. Depois aqui a reticência, isto é só fazer os cálculos. Se repetirmos então, fizemos a experiência então 18 vezes, então estamos perante então uma distribuição binomial de parâmetros, como vimos há pouco, NP, e portanto podemos dizer então que o x, temos que identificar o que representa o x e depois dizer então quais os valores dos parâmetros. E então o que é que acha que representa a variável x? A variável x, portanto, como nós vimos, portanto, tem a ver com o número de sucessos. Ok? E portanto, dizemos então que temos uma nova variável, vamos chamar ela de y. O y, portanto, será o número de sucessos que nós fazemos, nós vamos, portanto, será x1 mais o x2, vou pôr assim, mais o x18, o xi, portanto, cada um daqueles x's é o que está aqui em cima. Portanto, é a variável aleatória que representa o tempo de espera em dias num só processo. Ok? Portanto, é dizer a mesma coisa, só que é um processo. Mas neste caso, nós vamos dizer que é para o processo X. Sim? Veja lá se está-me a ouvir. Estou a ouvir bem, sim. Sim. Pronto, e então isto é para o processo X. Portanto, é repetir portanto, o que estava ali escrito para o processo X. E, portanto, o Y, repare que se a soma, portanto, destes X for... Imagine que o X1 é igual a 1. Isso significa, então, que para o processo 1, o tempo de espera, portanto, foi superior a 125. Se o x2 for 0, bom, é o contrário. E assim sucessivamente. Portanto, se o y for igual a 3, significa que existem 3 sucessos. Estamos a admitir então que temos 3 processos que foram submetidos
acima de 140 dias. Portanto, demoraram mais 140 dias. E, portanto, então dizemos então que y, vou escrever aqui então em baixo, o y, portanto, segue uma distribuição binomial, em que o n é o número, portanto, de provas. Portanto, neste caso aqui, portanto, o n é 18. E o P é igual àquele que está aqui em cima. Ok? Vou chamar então... isto aqui, normalmente, põe aqui para trás e devia desaparecer aquela bola que eu acabei de fazer. Não está a desaparecer. Bom, vou chamar então aqui, portanto, P é aquele valor. Então, o valor, tenho que fazer aqui os cálculos. Portanto, será 1 menos o 0,2743. Portanto, isto até dá um número... e obviamente que isto aqui são números arredondados. Portanto, este valor que está aqui é um número aproximado. E, portanto, o que eles pretendem é determinar a probabilidade de... Portanto, agora repare uma coisa. O que é que agora nós pretendemos fazer? É a probabilidade, então, de determinar a probabilidade de y verificar o quê? O y tem que ser quanto? Tem que ser inferior a 140, não é? Não, aqui o 140, portanto, era os dias. Portanto, como nós temos um processo, portanto, nós queremos é que, no máximo, um processo tenha um tempo de resposta inferior a 140. Então pode ser ou 0 processos ou 1 processo. E portanto é inferior ou igual. Inferior ou igual a 1. Veja lá se está de acordo. Sim? Ok. Então, também como nós vimos há pouco, portanto, a função de probabilidade, que é a probabilidade do y ser igual a y, portanto vai ser n combinações y a y, portanto neste caso vai ser assim, vezes aquela probabilidade, 57 elevado a y, vezes, portanto isto, deixe-me só ver aqui uma coisa, portanto é isto, e depois vezes o insucesso, portanto que é 1 menos o p, que é 0,2743, e depois é o número de insucessos, 10 menos y. Portanto, este y, portanto, assume os valores de 0, 1, 2, 3, até 18. Portanto, podemos ter 18 sucessos. Ora, nós queremos é que tenha 0 ou 1. E, portanto, então vai ser a probabilidade então, do y ser igual a 0 ou... Portanto, vai ser 0 ou igual a 1. Como nós estamos a admitir que, lembrando que os acontecimentos são independentes, então somamos. Então fica a probabilidade então, de y ser igual a 0 mais a probabilidade do y ser igual a 1. Então é só substituir, portanto, aqui nesta função o y ser igual a 0 e 1. Então fica f de 0 mais o f de 1. Se formos aqui às suas tabelas, deixem-me ver aqui, tabelas para ver se tem esta distribuição. Não, não tem. Portanto, o que tem aqui são os coeficientes binomiais, não é? Não tem... Isto aqui é o quê? Linha coluna... isto são números aleatórios, ok. Sim, não tem. Repare que no nosso caso o n é igual a 18 e se o k, portanto, for 1, dá 1. Se o k for 0, portanto, dá 1. Se o k for 1, dá 18. Então isso significa então que... Bom, depois não sei como é que vocês calculam isto. Portanto, vocês supostamente vão à calculadora, não é? Portanto, normalmente as pessoas vão à calculadora. Portanto, repare que, como eu disse aqui, portanto, é substituir o y por 0. Então fica 18 combinações 0 a 0. Como acabámos de ver pela tabela, portanto dá 1.
ou é fazer os cálculos manualmente ou ir à calculadora. E depois fica vezes, portanto é 1, porque vimos na tabela, porque já que vocês têm tabelas para isso. Depois fica elevado a 0, vezes 0,2743 elevado a 10, 10 menos 0, e depois mais, portanto isto é 18 combinações y a y, portanto fica 18 combinações 1 a 1, multiplicado então por 0,7257 elevado a 1, 0,2743, 10 menos 2. Portanto, estão aqui os cálculos todos, depois é só dar a resposta. Veja se tem alguma dúvida. Ok. Ok. Então, vamos passar então à frente. Portanto, temos só aqui dependente aqui a linha A, o gráfico que aqui plot. Vamos então continuar. Está aqui. Já está. Depois diz o seguinte, no exercício, isto é no exercício número 1 e exercício número 2, eu pensava que era exercício 1A, 1B, ok. Exercício 3, seja P a proporção de tempos na população de todos os processos submetidos nesse ano superiores a 140, ok, a 140, ok. A partir dos resultados obtidos na amostra recolhida de 18 tempos, onde se observaram 8 tempos superiores a 140, apresenta o intervalo de confiança do WALT de nível 0,97 para P e indique a margem de erro respectiva. Bom, repare então que a partir dos resultados obtidos na amostra de 18 tempos, nós observamos 8 tempos. E, portanto, temos 8 sucessos. Então, portanto, temos então uma estimativa que será 8. Não, espera lá. A partir dos resultados obtidos na amostra recolhidos, exato, 18 tempos. Portanto, o N é igual a 18 e, portanto, a estimativa, portanto, da probabilidade do P, que nós não sabemos, não é? Aqui nós estávamos a admitir que o P era o que estava ali, portanto, aqui já não, portanto, estamos a ver uma estimativa, então o P chapéu, então, vai ser então 8 sobre 18. E pretende então apresentar um intervalo de confiança a 97%. Ora, aqui fala intervalo de confiança do WALT. Vamos aqui ver o seu formulário, até porque penso que nós passamos, não, isto aqui por acaso nós vimos tudo, não é? Não chegámos a passar nada à frente. Diz aqui então que está aqui, portanto, tem aqui então o intervalo de confiança, portanto o P-chapéu acabámos de mencionar e bom, isto é só substituir. Portanto, eu vou copiar isto. Portanto, como vimos há pouco, depois já sabe, depois eu lhe envio, portanto, tudo o que está aqui no quadro, portanto, aí é-lhe enviado. Bom, portanto, nós acabamos de dizer que o P, vou escrever então agora a preto, o P, portanto, pondo isto aqui maior, portanto, o P chapéu, que é a nossa estimativa, portanto, vai ser 8 sobre 18. Bom, fazemos então os cálculos, portanto, deixa-me ver aqui pela calculadora. Portanto, 8 é dividido por 18, dá aproximadamente, depois tenho que ver quantas escadas decimais vocês fazem, portanto aqui vou arredondar só aqui 2 escadas decimais, portanto isto dá infinitos 4, e portanto o intervalo então de confiança a 97% para P, portanto vai ser então aquele que está ali, portanto vai ser então o P
chapéu mais ou menos a raiz quadrada de P chapéu. E depois é só fazer as contas, ok? Portanto, veja lá. Portanto, isto depois é dividido, portanto, por 18. Estamos a admitir, obviamente, que segue uma distribuição normal. E, portanto, então ficamos então com 0,44 mais ou menos, portanto, depois fica aqui, vou pôr agora isto aqui maior, vou alterar aqui algumas coisas, vou pôr assim, 0,44, assim, mais ou menos, e depois o João depois pode fazer estas contas, ok? Portanto, só vou deixar aqui os Sim, cálculos, sim, depois a certo. dividir então por 18. Faltou-me aqui o coisa, né? Faltou-me aqui o Z, faltou-me aqui o Z. Bom, este normalmente, aqui quando é mais ou menos, isto nós não falámos, porque também não estava nos slides, portanto nós estamos a falar de intervalos bilaterais. Portanto estamos a falar em 97%. Então vamos ver o seguinte. A 97% significa então que nós vimos então, aliás, nós vimos aquele slide em que dizia que. Onde é que isto estava? Cá está, por exemplo, aqui. Portanto, aqui é. Não, isto, o que eu queria referir era um da normal. Mas pronto, isso já. Portanto, quando nos pedem então. Repare, se fosse um intervalo de confiança a 95%, significa que nós queremos que os valores com 95% de confiança estejam aqui. Portanto, 95% dos valores vão estar aqui. Então, estão aqui, então, estes valores, portanto, estão limitados por menos 2 e 2. Ora, nós pretendemos, neste caso, como é 97%, nós queremos achar os valores, então, que delimitam a área que fica aqui em 97%. Então, nós vamos então buscar essa mesma área e fazemos assim. Portanto, isto é a distribuição normal 0,1, este é o eixo do Z, e portanto, se aqui no meio está 97%, e sabemos que estamos a lidar com, como eu disse há pouco, com intervalos bilaterais, então, um segundo, isto agora parou. Mas não tenho a certeza. Sim, mas qual foi o valor que encontrou? É na tabela de distribuição normal, não é? Sim, 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 sim. Depois pode escolher um ou outro. Então tenho que ir a uma. Não sei, preciso da sua ajuda. Uh, portanto, como sabe aqui pelas tabelas, também como vimos aqui há pouco, portanto, aqui estão os valores então de Z e aqui estão as probabilidades. Portanto, aqui é a probabilidade então de Z ser menor ou igual que valores específicos. Por exemplo, aqui, este 0,5, portanto, é a probabilidade de Z ser menor que 0,00. Ok, mas e neste caso concreto? Neste caso concreto, portanto, tenho que procurar o valor 98,5% na tabela e verificar e ver a qual Z que corresponde. Ok, então como é que fazemos isso?
Portanto, procuramos aqui na tabela o 98, portanto, isto aqui vai sempre crescendo à medida que vai andando para baixo e para a direita. E como pode verificar aqui, tem aqui 98,5%, portanto é este valor aqui, certo? Sim. Este aqui. E, e portanto, este corresponde a que valor? A que valor de Z? 0,07? Não, não, portanto vai ser 2,1? 2,17. 2,1? Sim, 2,17. Portanto é 2,1 e depois esta é a segunda casa decimal. O 7 é a segunda casa decimal. Ah, ok, ok. Exatamente, sim. Então 2,17. Exato. 2,17, é isso mesmo. E pronto, então ficamos então com 2,17 e portanto aqui é só acrescentar o 2,17 e depois é só fazer as contas. Depois é só depois do jogo fazer as contas. Não vou estar aqui a fazer aqui as contas, não tem nada de especial. Veja se tem alguma dúvida neste exercício. Não, não. Então, e depois. Ok, depois Diga, tínhamos diga. que substituir aí os valores, não é? Sim, sim, Ok. já está aqui substituído. Aqui, só vou pôr isto aqui Uhum. melhorzinho. Portanto, isto era 2,17. Sim, já está tudo substituído. É só depois fazer estas contas. Se tiver alguma dificuldade, se acha que é melhor fazer o exercício, fazer aqui os cálculos, eu faço. Não, Agora, não, podemos avançar, podemos avançar. pronto. Agora, portanto, isto vai sempre. Repare que aquilo que eles pretendiam era a margem de erro também, não é? Portanto, a margem de erro é precisamente este valor que está aqui. Margem de erro. Portanto, porque o intervalo de confiança vai ser sempre o quê? Vai ser sempre a estimativa, neste caso P chapéu, mais ou menos a margem de erro. E, portanto, esta parte que está aqui é a margem de erro. Ok. Ok? Bom, então já estamos quase a terminar. Portanto, vamos ver só aqui. Eu deixei aqui, portanto, este aqui por fazer. Só tenho aqui uma dúvida, uma pequena dúvida. Estou aqui a misturar aqui outros gráficos. Por isso é que decidi passar à frente. Bom, de qualquer das maneiras, fizemos aqui o 2, o 3. Qual é que pretende analisar um que seja assim rápido? Deixa eu ver, isto aqui tem muito texto. Era o 4, né? Para acabar o primeiro grupo. 4. É este aqui, né? Após uma primeira análise de um processo submetido, este pode ser deferido ou indeferido. Determine para o intervalo, bom, novamente, um intervalo de confiança de 95% para a proporção de processos diferidos, a dimensão mínima da amostra a recolher, por forma a obter intervalos de confiança com margem de erro não superior a 5%. Bom, bom, isto aqui nós não falámos há bocadinho. Uh, uh, portanto, isto tem que ver portanto, com os valores de ano que nós temos que obter e existem duas fórmulas. Eu preciso saber qual é que vocês deram. Está aqui. Por acaso isto nós não falámos, não é? Não sei se depois há bocadinho disse qualquer coisa e depois avançámos. Eu não reparei nisto que estava aqui.
Diz assim, escolha o tamanho da amostra, fixado o nível de confiança pretendido, fixado o nível de confiança pretendido para o intervalo C, a escolha do tamanho da amostra é feita com base na margem de erro que pretendemos que o intervalo de confiança tenha. Então, se pretendemos o intervalo de confiança com uma margem de erro inferior ou igual a E, como é naquele caso, o tamanho da amostra N deve ser escolhido de modo a que a margem de erro seja menor ou igual que o E. Bom, e aqui neste caso aqui, a margem de erro foi aquilo que nós vimos no caso então de escolhermos então o intervalo do Gold. Fazendo então os cálculos, portanto, por forma a isolar então o N, ok? Portanto, isto é resolver uma inequação, chega então a esta conclusão que está aqui. E depois diz o seguinte, se não temos informação preliminar sobre P, devemos utilizar esta estimativa que está aqui. Portanto, isto é uma estimativa para P. Isto é assumindo então que o P é igual a 0,5, que é o máximo que o P pode assumir. E se isso acontecer, então o N então será maior ou igual que este valor que está aqui. Daí que vamos utilizar então esta fórmula, veja se tem alguma dúvida. Portanto, o tamanho mínimo da amostra terá que ser então, com base então, o tamanho mínimo será o N igual ao valor que der ali. Só ver aqui uma coisa, portanto, frequência. Cá está. Ok, pronto, já temos aqui o enunciado e a fórmula que nós precisamos. Portanto, era mesmo isto. Portanto, só um segundo, só para deixar isto aqui tudo direito. Repare que diz aqui o intervalo de confiança para 95%. Isso significa então que, portanto, novamente, os intervalos de confiança que nós queremos, portanto, são bilaterais. Portanto, significa que vai ficar 95%. Estamos a falar de uma distribuição normal μ sigma, ou se quiser, o μ é 0 e o sigma é 1. E, portanto, nesse caso aqui falamos então que a variável, portanto, em causa é z. E se for 95% aqui no meio, então significa que esta área mais esta área que está aqui vai dar 5%. Ora, fazemos o mesmo cálculo que fizemos há bocadinho, o raciocínio é o mesmo. Vamos dividir os 5% por 2 e, portanto, obtemos 2,5% aqui e 2,5% aqui. E, portanto, nós pretendemos saber os valores destes z's aqui, ao qual o professor aqui designa então por z asterisco, certo? E, portanto, precisamos saber os z's, que são precisamente os valores que delimitam aquela área. Então, repare que até aqui temos 2,5% e depois até aqui temos 2,5% mais 95%. Ou seja, vamos ter 97,5% até aqui. Ora, é uma questão, é só procurar então na tabela então 97,5%. Chegamos então aqui na tabela, portanto, vamos finalizar isto. 97,5% portanto estará está aqui. Já passou, isso está aí. Exato, corresponde, repara, a 1,96. 96. Este 6 é a segunda casa decimal. E, portanto, então o nosso Z é 1,96. E aqui é menos 1,96. E, portanto, então, o N mínimo, que é o tamanho, nós vamos dizer que é igual. Portanto, o N, então, é 1,96 ao quadrado, a dividir por 4 vezes o erro amostral. O erro amostral, portanto, eles estão aqui a dizer que não ser superior a 5%. Portanto, então o erro amostral admitimos então que é 5%. Ou seja, 0,05 depois ao quadrado.
Bom, depois é só fazer as contas e depois obtém aqui um valor. Portanto, dá 100, 1000, o que for, não importa. E depois é só arredondar. Imagine, já agora, fazer aqui este cálculo aqui. Portanto, isto é 1.96, não, 1.96 ao quadrado vezes dá isto, depois dividimos então por 4 e depois dividimos então por 0.5 e voltamos a dividir por 0.5 e repare, dá exatamente 384,16. Este número é muito conhecido e portanto o menor valor, portanto vamos pôr aqui maior ou igual. E agora é que dá a resposta. Portanto, a resposta então será o menor valor. Obviamente que tem que ser, como é o número natural, portanto é o número natural que verifica esta condição. Então tem que ser o 385. Então significa então que deve recolher 385 processos para garantir exatamente que com um grau A margem não é de superior a 95%, e com uma margem de erro portanto isto é como está aqui, determino portanto isto é por forma, portanto, a recolher então processos para que não tenhamos então uma margem de erro superior a 5%. Ok? E portanto é esta a resposta. E portanto aqui fizemos então o grupo 1 todo. Só faltou então aquela, como disse, portanto, a questão número 1, que é a mais simples de todas, ok? Mas pronto. E fizemos a parte, portanto, mais difícil da prova. Portanto, a parte menos difícil da prova é esta. Sim. Okay. Portanto, aqui aconselho, portanto, só a ver aqui novamente, aqui houve partes aqui que teve dificuldades, é normal, porque até esta parte aqui o exercício número 2, que é o mais difícil de todos. Portanto, é interpretar o X, e portanto aqui é saber que o X, portanto, segue uma distribuição normal, bom, mas isso também já estava dito, mas portanto aqui é a probabilidade de X ser maior que 125, e aqui a probabilidade é o B, portanto, tem que ver então com a distribuição binomial. Pronto, eu escrevi aqui, pus aqui os passos todos. Depois, aqui tem que dizer que y, portanto, é variável aleatória. Portanto, isto é uma variável aleatória que representa o número de processos. Portanto, que representa, eu não escrevi aqui, portanto, depois é só completar, ok? Variável aleatória que representa o número de processos com tempos de resposta inferiores a 125 dias. E portanto, como eu disse há pouco, pode ser 0, 1, 2, pronto, então eles querem que seja 0, 1. Ok? E pronto. Ficamos então por aqui. Tinha-me dito amanhã de manhã. Eu amanhã de manhã não poderei. E à tarde tenho uma pessoa. Eu posso comunicar depois mais tarde. Para verificar se realmente posso amanhã, ou então no sábado, domingo, ok? Está bem, então depois comunicamos. Ok, eu comunico então mais tarde, agora vou ter que Está sair. bem, está bem. Ok? Pronto, então ficamos então por aqui, eu depois envio então um link disponibilizando então esta gravação, onde poderá ver, e também enviarei então o quadro, ok? Ficamos assim. Ok, João. está bem, Então, obrigado, bom dia, muito com obrigado. licença, boa tarde, bom dia. Obrigado.